Olá! Você está sendo convidado para participar do módulo Criatividade e Inovação. Esse módulo, ele tem tudo a ver com a sua carreira. E você deve se perguntar, de que maneira a criatividade e a inovação sustentam a minha carreira? E eu te respondo, são gatilhos aceleradores, pois toda empresa necessariamente deve inovar para se sustentar no mercado. E todos nós somos criativos. Nós teremos objetivos bem específicos nesse módulo. O primeiro objetivo é te convidar a pensar quais são os comportamentos que hoje você apresenta e que indicam que você tem um comportamento inovador, que você consegue fazer a diferença no seu dia a dia. Nós vamos apresentar conteúdos formais sobre criatividade, porque o conhecimento ele é a base, ele é a sustentação de tudo aquilo que você for fazer. Depois vamos conversar sobre brainstorm sistematizado, que é uma ferramenta que nasceu na Argentina e que tem o nome de Torbellino de Ideias. E, por fim, nós vamos pensar juntos numa ferramenta chamada A3, que sustenta a inovação, que garante, que dá forma para que aquela ideia não fique no papel e sim se torne um projeto e uma realidade. Para a gente começar a brincar, eu queria te convidar a pensar em que circunstâncias você se comporta de maneira reativa, em que circunstâncias você se comporta de maneira proativa e ainda em quais oportunidades você se reconhece como alguém criativo. Perceba que essas 3 formas de comportamento são válidas. Elas acontecem e elas servem a determinados objetivos. Pensa agora, toda vez que você conseguir ser criativo, que você conseguir trazer uma ideia, uma solução que seja inovadora, a sua forma de ser percebido pela organização, a sua forma de ser avaliado pela G é diferente. E quais são as evidências que você tem no seu dia a dia de que você se comporta de maneira inovadora? Você recebe feedback sobre a sua inovação? Você fica satisfeito com o resultado do seu trabalho? Quando você termina o seu dia, você pensa, puxa, hoje eu fiz diferente alguma coisa que ninguém nunca havia pensado que poderia ser feito? Essas são respostas e perguntas que você deve se fazer sempre, para ter certeza de que você está na direção da inovação e da criatividade. As perguntas, elas servem para orientar o nosso pensamento. E a partir do nosso pensamento, vem o nosso comportamento. Se pergunte sempre, muito, sobre as questões que importam para o seu dia a dia. A criatividade, lembra disso? Ela tem como base de sustentação o conhecimento. Sem conhecimento, não existe a possibilidade de você ser criativo. E se você não se conhecer, se você não se aproximar do seu perfil de comportamento, dificilmente você conseguirá fazer a diferença. Além do que você já tem pronto, né, que a gente chama de instalado, como competência, e lembrando que competência é o conjunto de conhecimento, habilidade e atitude, ou seja, não adianta você ter só o conhecimento, não adianta você ter só a habilidade, não adianta você ter só a atitude. Você precisa saber, querer fazer e fazer acontecer. Desta forma, você se torna alguém competente. Vamos pensar nos novos desafios que se apresentam. 2015 será um ano sensacional. Novamente, se pergunte, busque perguntas inteligentes, busque respostas criativas e vamos aproveitar essas respostas que você está dando neste momento para essas perguntas para sustentar o nosso Hangout, que vai ser o próximo momento em que nós teremos a oportunidade de discutir ideias e validar se os comportamentos, se a sua forma de entendimento está aderente àquilo que a G espera de você como colaborador. Vamos para o primeiro desafio? O que é a criatividade? Alguns pensarão, criatividade é fazer alguma coisa inusitada, criatividade é buscar uma solução inédita. E não necessariamente é isso. A criatividade, ela passa pela possibilidade de olhar a mesma coisa sobre uma outra perspectiva e ver o que ninguém ainda conseguiu ver naquela situação.
Ser criativo significa que você deve ser capaz de selecionar e classificar informações de tal maneira que você possa testar e validar hipóteses de forma continuada e, assim, buscar soluções, compartilhar soluções e tomar decisões. Esse é o jeitão que a criatividade ganha forma no nosso dia a dia. Criatividade, portanto, é um processo que resulta numa forma diferente de fazer alguma coisa onde a produtividade, o resultado final, seja mais interessante. Porque não adianta eu ser criativo se o resultado daquela ação não for diferente do que vinha sendo. Tudo tem uma saída. Vamos lá. Tem um cara chamado Lao Tse que diz que todo comportamento consiste em opostos. Ele sugere que a gente aprenda a ver as coisas de trás para frente, de dentro para fora, de cabeça para baixo. E nessa perspectiva, eu vou convidar vocês a pensar num contexto. Tem um fabricante de mamadeiras que está com um problema de proporções gigantes. O primeiro problema é que os nascimentos estão caindo. Nasce menos gente. A seguinte evidência do problema é que a amamentação materna está em alta. E, com isso, obviamente, a venda de mamadeira está despencando. O que a empresa fez? Ela reuniu o seu board e sugeriu uma análise de uma perspectiva oposta. E eles começaram a descrever não apenas o que era o bico da mamadeira, mas, sobretudo, o que ele não era. Então, o bico da mamadeira não é grande, não é usado pelos pais que não querem beber, não é totalmente sólido para evitar o escape de líquido. E agora, a pergunta é, como é que eles resolveram esse desafio? O que é que eles começaram a fabricar? Vamos pensar junto? Pensa um pouquinho. 1, 2, 3... Pensa de novo. Não é grande, não é usado pelos pais que não querem bebês, não é totalmente sólido para evitar escape de líquido. Ah, se você chegou à conclusão de que eles começaram a fabricar preservativos, você acertou a solução do problema. Usaram a mesma matéria-prima, o látex, para perenizar um negócio de uma outra forma. E assim outras tantas, várias empresas também mudaram o core do seu negócio para ficar aderente e ficar mais perto da necessidade de mercado. Esse é o caminho natural das empresas. E agora, nós começaremos o nosso desafio 2. De que maneira se constrói a solução criativa? Você deve estar curioso, né? Mas esse é um tema para uma nossa próxima aula. Até o Hangout. Um abraço e boa semana!